Só que é o seguinte, acho que a gente não tem mais tempo para falar sobre os filmes e eu queria dedicar um tempinho para a gente falar sobre o Vladimir Carvalho, documentarista que faleceu. Então eu queria te ouvir um pouquinho Isso. para a gente finalizar. Vamos falar um pouquinho sobre. Ontem foi um dia muito triste para o cinema brasileiro, viu, Thalita? Porque chegou de manhã a notícia de Brasília que havia falecido o Vladimir Carvalho, que vocês estão vendo aí, e ninguém esperava isso, apesar da idade avançada dele, porque ele tinha uma saúde de ferro. Esse cara vai passar os 100 anos tranquilamente. Então, para nós, foi uma triste surpresa essa notícia. Eu adoro o Vladimir, gosto muito dos filmes dele e também é um amigo querido. Ele foi professor, inclusive, da minha companheira Maria do Rosário Caetano, estudou com ele quando ele lecionou na Universidade de Brasília. E ele é um cara, tirando as relações pessoais, todo mundo gostava do Vladimir, porque ele era uma simpatia, assim, uma coisa. É difícil a gente pensar, Thalita, que eu vou agora, no mês de novembro, para o Festival de Brasília e não vou encontrar o Vladimir lá, porque ele é tão ligado a Brasília, ao festival, que é uma coisa assim impensável que a gente não vai encontrar com ele. Ele é paraibano, nascido em Itabaiana e se estabeleceu em Brasília há muito tempo. Então, ele é um cineasta de Brasília, mas as raízes dele estão na Paraíba, e ele faz filmes, ele participou de duas filmagens sem ser o diretor, que são filmes emblemáticos do moderno cinema brasileiro, influenciando inclusive o próprio cinema novo, que é o Aruanda, do Linduarte Noronha, e o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Ele estava nas duas equipes que foram filmadas no Sertão. E, de certa forma, ele foi um cineasta do Sertão até certo ponto, porque era o lugar em que o pessoal do cinema novo da época, anos 60, quando ele começa, que via o laboratório, vamos dizer, das injustiças sociais brasileiras. Então ele faz uma série de filmes ambientados no sertão, vendo essa discrepância social que existe no Brasil e que, em boa medida, ainda nos atinge tantos anos depois. Ele tem um filme emblemático chamado O País de São Saruê. Esse filme deu uma rebordosa tremenda no Festival de Brasília, porque ele foi selecionado para o Festival de Brasília, que é o mais antigo do país, começou em 1965, e a censura, era na época da ditadura, não deixou o filme passar. Então o Festival de Brasília foi interrompido 3 anos por causa desse filme, que é uma obra-prima. Né? Ele pertence assim à filmografia básica do cinema brasileiro. Ele é um filme ambientado no sertão, na região do Rio do Peixe, muito atingido pela seca, e que as pessoas têm a crença no país de São Saruê, que é o país da abundância. É um mito das pessoas que são pobres, não têm o que comer, mas acreditam num mito assim, redentorista de um lugar em que jorra leite e mel, em que as pessoas são todas ricas, são todas bem alimentadas e tudo mais. E ele trabalha com essa questão. Um filme lindo, se vocês encontrarem, não deixe de ver. E o Vladimir fez uma série de outros filmes também, A Pedra da Riqueza, Conterrâneos Velhos de Guerra, que é um grande filme sobre a construção de Brasília, mas visto pelo ponto de vista dos candangos, dos trabalhadores que vieram dos outros estados para construir Brasília. E quando a cidade ficou pronta, eles descobriram que a cidade não tinha sido feita para ele, foram expelidos para a periferia. Então, ele construiu uma obra toda baseada num cinema social, um cinema sempre pelo ponto de vista dos de baixo, dos desassistidos, dos explorados, e é um cinema de alta qualidade técnica, é um dos grandes documentaristas do país, esse que nós perdemos aí. Vladimir vai fazer muita falta, porque ele estava com 89 anos e cheio de plano. Quando a gente encontrava com ele, ele sempre tinha 2 ou 3 projetos de filmes para realizar, e muitos deles ele conseguiu realizar. Mas é pena que a vida dele tenha sido interrompida. Agora, você vê a carreira dele, o legado que ele nos deixa é absolutamente grandioso. Salve, Vladimir! É isso, nossos sentimentos aos amigos, familiares, colegas. Finalizamos por aqui, então. Zanin, muito obrigada. Um bom final de semana para você, bom domingo, dia de votar aí na capital. E a gente volta a se encontrar na próxima sexta. Um beijão. Beijo, até a semana que vem.